Fala galera! Hoje embarcaremos em uma jornada para explorar a fascinante história do Google, repleta de curiosidades e detalhes que moldaram a internet tal como a conhecemos hoje. A saga do Google teve início em 1998, uma era relativamente recente no mundo digital, mas repleta de momentos cruciais para a evolução da web. Tudo começou com um ambicioso projeto de pesquisa idealizado por dois jovens estudantes de doutorado, Larry Page e Sergey Brin, enquanto frequentavam a prestigiosa Universidade de Stanford, localizada na ensolarada Califórnia. Esse intrigante capítulo da história teve seu prólogo no início de 1996, quando Page e Brin eram estudantes acadêmicos que entendiam profundamente a importância das citações em trabalhos de pesquisa. A ideia de criar um mecanismo de busca surgiu como um insight brilhante de Larry Page, que então se uniu a Scott Hassan, o terceiro fundador do Google, por acaso, para desenvolver o código necessário. No entanto, o tempo passou e Hassan acabou trilhando um caminho na área da robótica, enquanto Sergey Brin entrou em cena e contribuiu para a criação do produto final. Mas voltaremos um pouco no tempo para entender a fundação dessa gigante da tecnologia. Os mentores do Google, Larry Page e Sergey Brin, eram os cérebros por trás desse empreendimento visionário. À época, Sergey Brin já era um estudante com apenas 21 anos, matriculado na universidade, quando teve o seu primeiro encontro intelectual com Larry Page. Page tinha a aspiração de iniciar seu doutorado em Stanford e, ao fazê-lo, aproximou-se intelectualmente de Brin. Essa ligação, que mais tarde eles descreveriam como almas gêmeas intelectuais, durante uma entrevista em 2008, foi o ponto de partida para o que viria a ser o Google. Inicialmente, o sistema de busca era conhecido como Backhub, um nome diferente, mas que já continha a essência do que o Google viria a ser. Esse mecanismo classificava os sites com base em sua relevância, levando em consideração fatores como o número de páginas vinculadas a um determinado domínio e a quantas outras páginas de diferentes sites faziam referência a ele. A jornada de como o Google Inc. surgiu é uma história intrigante, que começa com a transformação do sistema desenvolvido pela dupla fundadora. Após a concepção do mecanismo de busca, Larry Page e Sergey Brin decidiram renomeá-la como Google, inspirados pela palavra Google, que representa o número 1 seguido por 1000 zeros, simbolizando a vastidão de informações que desejavam organizar. No estágio inicial, o site estava hospedado nos servidores da Universidade de Stanford. Contudo, em 15 de setembro de 1997, o domínio google.com foi oficialmente registrado, marcando um ponto crucial na trajetória da empresa. A partir desse momento, a dupla concentrou seus esforços em tornar o projeto em uma empresa sólida. Eles procuraram um financiamento e até mesmo se endividaram com os amigos para dar vida ao empreendimento. Quase um ano após o registro do domínio, em 4 de setembro de 1998, a Google Inc. finalmente foi fundada. Durante esse período inicial, Larry Page e Sergey Brin experimentaram altos e baixos. Eles tentaram vender sua startup, inicialmente oferecendo um mecanismo de busca para o portal Excite por $1 milhão. Mas essa tentativa não obteve sucesso. Mesmo com a redução do preço para $750 mil, o CEO da Excite não se convenceu. A virada na popularidade da empresa começou a ocorrer nos anos 2000, moldando ainda mais a história do Google. Em maio, o site expandiu suas versões para além do inglês, incluindo línguas como português, francês, alemão, italiano, sueco, finlandês, espanhol, holandês, norueguês e dinamarquês. O sucesso foi tamanho que o Yahoo adotou o serviço do Google em seu próprio portal. No mesmo período,
o Google alcançou a incrível marca de 1 bilhão de endereços categorizados e expandiu seus serviços para incluir japonês, chinês e coreano. No entanto, a empresa enfrentou desafios na China, que resultaram em bloqueios de conteúdo internacional. À medida que o tempo passava, o Google diversificou seus investimentos, expandindo além da busca. Foi nessa época que a empresa adquiriu a Ansett Discussion Services, rebatizando-o como Google Groups e oferecendo um espaço para discussões online. Quanto à localização da sede do Google, a empresa teve um início modesto, na garagem de uma amiga, Susan Wojcicki, que atualmente é CEO do YouTube. Seu primeiro funcionário, Craig Silverstein, um colega de classe, se juntou à equipe. Em 1999, a dupla se mudou para seu primeiro escritório comercial, que abrigava 8 funcionários. Apenas 6 meses depois, eles se mudaram novamente, dessa vez para Mountain View, já em uma equipe de 40 funcionários. A mudança final ocorreu em 2003, quando o Google se estabeleceu no Googleplex, sua sede atual. Esse complexo se tornou o epicentro das inovações e dos avanços tecnológicos que continuaram a moldar a história do Google e sua influência no mundo digital. No novo escritório do Google, surgiram transformações significativas para a empresa. Primeiramente, um funcionário turco da empresa, chamado Orkut Büyükokten, foi responsável por criar uma rede social que permitia discussões em fóruns, além de compartilhamento de fotos e mensagens, resultando no Orkut. Em seguida, o Google investiu em um serviço de e-mail revolucionário, o Gmail. Sua característica inovadora na época era oferecer um armazenamento de 1 GB para cada usuário, uma quantia considerável naquela época. Tanto o Orkut quanto o Gmail exigiam convites de seus primeiros registros, criando um senso de exclusividade. A partir daí, o Google introduziu uma série de novas ferramentas, incluindo o Google Earth, que permitia a exploração virtual do nosso planeta, o Google Talk, para comunicação instantânea, o Google Reader, para leitura de feeds, e o Google Analytics, para análise de tráfegos em site. No entanto, a aquisição mais notável da história do Google ocorreu em 2006, quando a empresa desembolsou impressionantes 1,65 bilhões de dólares para adquirir o YouTube, que naquela época tinha apenas 1 ano de existência. Atualmente, o Google é responsável por uma variedade de tecnologias que desempenham um papel fundamental no uso diário da internet por milhões de pessoas, incluindo o sistema operacional Android, que é amplamente utilizado em dispositivos móveis, o navegador Google Chrome, o serviço de armazenamento em nuvens Google Drive e a ferramenta de mapeamento como o Google Maps e o Waze, além de uma infinidade de aplicativos disponíveis na loja Google Play. Quanto ao Google X, durante muitos anos, o Google manteve um laboratório secreto conhecido como Google X. Nesse laboratório, a empresa explorou projetos ambiciosos, como elevadores espaciais, iniciativas de robótica e o famoso carro autônomo. Em resumo, o Google possui recursos financeiros consideráveis e seus fundadores têm uma afinidade especial por grandes ideias. O Google X era o local onde a empresa investigava projetos secretos e inovadores, liderados por uma equipe diversificada de inventores e empreendedores, com o objetivo de criar tecnologias que melhorassem a vida de milhões e até bilhões de pessoas. Embora o Google não tenha divulgado detalhes sobre todos os seus projetos secretos, alguns de seus empreendimentos mais antigos oferecem um vislumbre do tipo de trabalho que ocorreu no Google X. A empresa X, como posteriormente foi renomeada, continua a buscar ideias radicais na busca por tornar o mundo um lugar melhor, ainda que muitos desses projetos permaneçam em volta de mistérios. O Google aportou no Brasil nos anos 2000,
mas foi no emblemático dia 20 de julho de 2005 que a empresa deu um passo crucial na sua história no país ao adquirir uma pequena startup mineira chamada Aquan. Essa aquisição marcou o início da trajetória da companhia no Brasil. A Aquan, uma empresa local, era responsável pelo sistema de buscas TodoBR e nasceu da mente brilhante de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Entre esses visionários estavam nomes como Nívio Ziviani, Ivan Moura Campos, Alberto Lander e Brecher Ribeiro Neto, que hoje exerce o cargo de diretor de engenharia do Google na América Latina. Pouco tempo depois desse marco, o Google abriu seu escritório em São Paulo, que continua sendo a sede principal da empresa no Brasil, até os dias de hoje. Atualmente, o escritório de BH reúne 181 profissionais, incluindo 174 estrangeiros, com talentos vindo de países como Peru, Argentina, Colômbia, Venezuela e Índia. Além de ser um centro de excelência no desenvolvimento de algoritmos para busca, essa equipe desempenha um papel crucial em outros projetos significativos, como o Family Link, um aplicativo que auxilia famílias a estabelecer hábitos digitais saudáveis em seu cotidiano, além de trabalhar em tecnologias para combater ataques em phishing e spam. Hoje, o Brasil se destaca como um dos principais países em número de desenvolvedores registrados na loja de aplicativos do Google. O número de aplicativos criados por desenvolvedores brasileiros, com mais de 1 milhão de usuários, cresceu quase 50% de maio de 2019 a maio de 2020. A jornada do Google é um testemunho inspirador de como uma ideia audaciosa pode se transformar em uma das empresas mais influentes do mundo. Desde seu humilde começo, com um mecanismo de busca inovador, até sua expansão global e suas inúmeras contribuições para a tecnologia, o Google continua a moldar nosso presente e futuro. Sua busca incansável por inovação, compromisso com a excelência e impactos positivos na vida das pessoas fazem da história do Google um verdadeiro conto de sucesso no mundo da tecnologia. E aí, você conhecia a história do Google? Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente de qual outra empresa você gostaria de conhecer a história. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.